Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joinhas, professor da atualidade de vocês, e finalmente nós terminamos o nosso bloco sobre eleições no mundo e vamos falar ainda de uma situação política muito importante. Nós vamos falar de um golpe militar, especificamente o golpe militar em Mianmar, beleza? Esse tema, gente, é um tema importantíssimo, tá? Desde 2015, esse país, Mianmar, já é alvo de algumas questões de vestibular e concurso. E agora com esse golpe, então, é, possivelmente ele pode cair aí, possa cair. É importante ressaltar que, diferente dos temas que eu abordei anteriormente, que talvez eu aborde com vocês, né, como por exemplo eu falei de privilégio, né, e acessibilidade, que são temas assim mais abstratos, quando a gente fala abstrato não, né? Porque tá na realidade, então é concreto. Digo abstrato no sentido de não ter uma questão direta, né? Talvez uma abordagem por meio de uma redação ou como um plano de fundo sobre uma outra questão, né? Principalmente as aulas sobre as eleições, né? Dificilmente vai perguntar o nome de candidato, partido, coisas assim. Vai ser um plano de fundo mesmo. Agora, essa daqui não. Esse tema aqui, o tema de hoje, ele é muito provável que caia como uma questão direta, tá? Porque é um tema que foi todo que ocorreu depois de todo um desenrolar histórico. Então esse contexto histórico ele é muito importante, né? E talvez a questão não seja nem sobre o golpe em si, mas sobre o contexto histórico que proporcionou o golpe, né? Ou também sobre os desenrolares do golpe, que a gente ainda não sabe, né? Falta aí alguns meses. É, Ocorreu, na verdade, há alguns meses o golpe, né? E aí faltam vários meses para o vestibular. Então a gente não sabe ainda o que pode vir a acontecer. Mas enfim, primeiro eu gostaria de falar dessas imagens que eu trouxe no primeiro slide. A primeira delas é a bandeira do país, Mianmar, e as duas pessoas mais centrais nesse processo de golpe, né? Essa mulher aqui, eu vou falar o nome deles, tá, depois, mas essa mulher aqui, ela é extremamente importante para o contexto histórico do país, então vocês têm que saber quem é essa mulher. E esse homem aqui é só um general, enfim. Essa Miss aqui, ela é Miss de Mianmar e que no desfile desse ano, ela fez do desfile dela um ato político, né? Ao desfilar com uma placa Reze ou Ore por Mianmar, enfim. Ela inclusive foi tida como criminosa após esse desfile e aí ela pediu asilo, né, em um outro país para que ela não fosse presa, tá? Então vamos lá. Sobre o país, eu acredito que muitos de vocês ou conhecem muito pouco, ou não conhecem nada, ou nunca ouviram falar desse país, né, Mianmar. É normal isso acontecer, tudo bem, porque é um país que não faz divisa territorial com a gente, né, é um país que está literalmente do outro lado do mundo, e também é um país que não tem relações comerciais fortes, nem com o Brasil e muito menos com outros países grandes aí, grandes potências, né. Então, não é, por exemplo, uma China ou um Japão, que mesmo sendo um país do outro lado do mundo, são países fortes quando se trata de economia e de exportação de cultura, como no caso do Japão, com os animes, né, e jogos. Enfim, Myanmar, então, ele é um país localizado no sul ou no sudeste asiático, depende aí do seu ponto de referência. Essa daqui é a bandeira, este daqui é o país, está em verde, e ele está aqui, ó. Ele faz divisa, então, fronteira ao norte com a China, ao leste com a Tailândia, e ao leste com a Índia, que é essa partezinha aqui, tá onde está a setinha. Desculpa, a Índia é tudo isso aqui, tá bom? Então essa aqui é a maior parte do estado da Índia e ele ainda tem essa partezinha aqui, esse braço. E além disso faz fronteira com Bangladesh, tudo bem? Bem aqui. Enfim, é importante a gente falar esses nomes porque são relações muito próximas e histórias muito próximas, principalmente com a Índia, né? Por quê? Porque Myanmar, ele foi um país colonizado, né? Ele foi um país criado por outro, na verdade. Como assim? Esse território, todo esse território que tem a Tailândia, Myanmar, parte da China, Laos, né, que é esse país mais aqui, que inclusive também faz fronteira com Myanmar, são todos países que fizeram parte das dinastias do Sudeste Asiático, né? A última dinastia, que eu não interessa os nomes aqui pra gente, mas ela sofreu então um processo de colonização por parte do Reino Unido, né, por parte da Grã-Bretanha. E esse processo de colonização então forçou uma aproximação entre os povos que ali estavam existentes, né, e que hoje ainda residem ali. E a gente vai falar disso lá na frente, como isso influencia a história de hoje. Tudo bem? Mas enfim, tanto a Índia quanto Myanmar passaram por um processo de independência do Reino Unido, né? A Índia foi em 1947 e Myanmar em 1948. Tudo bem? Gravem essas datas aí. O país Myanmar já teve alguns nomes, na verdade, né? Foi chamado de
antigamente pelos ingleses de Burma, depois passou a ser chamado de Birmânia e hoje ele é reconhecido como Mianmar, né? É, é importante falar isso porque tem uma importância histórica de reconhecimento dos povos ali muito grande, a gente vai entender um pouco melhor disso. O idioma oficial é o birmanês, né? Mesmo que algumas pessoas, né, até mesmo o governo vigente, não reconheça esse idioma, prefere um idioma mais voltado ao termo, né, a palavra Myanmar, que eu nem vou me arriscar a falar aqui como se falaria isso como idioma. A capital é o Naypyidaw, que é uma cidade muito grande, porém esse nome também ele foi aportuguesado, porque no idioma original tem vários Ws e Y aí que dificultam a nossa pronúncia, então esse nome seria o mais próximo do aportuguesado. E, inclusive o alfabeto birmanês ele é um alfabeto totalmente diferente do alfabeto romano que nós usamos, tá? Então assim, não tem relação nenhuma. O Myanmar é um país tido como, então, com IDH médio, logo ele é um país que não tem um desenvolvimento industrial, econômico tão grande, né, mesmo sendo um país muito rico em reservas naturais, em florestas belíssimas, enfim. É um país que ele, na questão social, desigualdade social, ele é bem evidente. E ele é um país também muito rico de cultura, né? Essa daqui são tidas como as mulheres girafas, né? São mulheres de uma etnia que pertence a Myanmar e também a Tailândia, né? Elas alongam ali seus pescoços com esses anéis e, enfim, tem que ficar com o anel pro resto da vida porque você não pode tirar, né? Alongou uma vez, tem que permanecer. Já tem algumas reportagens na internet bem sensacionalistas, né? Falando como é exótico, isso é um termo totalmente errado, né? Mas, enfim, ficou conhecido uns anos atrás. Vamos falar então do contexto histórico. O contexto histórico é importante que após a independência de Myanmar em 1948, nós tivemos ali um processo de aglutinação dos povos originários forçadamente, né? Então o território de Myanmar ele foi construído pelos seus colonos, né? Pelo Reino Unido. Então foi um processo forçoso. Os povos originários que ali estavam presentes, alguns deles tinham conflitos muito evidentes, né? Isso é uma analogia, né, semelhante ao que aconteceu com os povos, com alguns povos originários do continente africano, que foram obrigados a se verem irmãos de nação por conta dos colonos franceses, portugueses que ali estavam presentes. O que não dá certo, né? Porque a gente tem um estado de guerra civil instaurada quando isso acontece. Inclusive, Myanmar ele é tido como um estado perene, né, contínuo de guerra civil desde a sua independência em 1948. Por conta disso, em 1962, teve o primeiro golpe militar, né? O primeiro foi em 1962 e o segundo agora em 2021. Beleza? O primeiro golpe militar, então, ele foi tido como necessário, e aí veja bem, necessário entre aspas, né? Porque nenhum golpe militar é necessário, mas ele foi tido como necessário por conta dos gigantescos impasses dos conflitos éticos ali existentes, ok? Ocorreu então uma forte crise social na década de 80, mesmo durante o golpe militar, então a gente vê aqui que o golpe militar não ajudou de nada, e essa grande crise, eu vou falar um pouquinho mais dela depois, mas é importante saber que ela foi um estopim aí muito grande para as reformas que ocorreram posteriormente, né? Essa mulher que está aparecendo aí para vocês, ela tem como nome Aung San Suu Kyi, eu tenho certeza que eu falei errado, mas vou chamar ela a partir de agora só de Suu Kyi, que é o nome dela mesmo. Esse Aung San é o sobrenome dela, inclusive ela é filha do Bo Kyo Aung San. Enfim, não sei se eu falei certo isso aqui não, mas tudo bem, vamos fingir. Ela nasceu em 1945, né? Um pouco antes, então, da independência do seu país, mas o foco aqui é o pai dela, porque o pai dela foi uma figura extremamente importante para Myanmar, para a história da independência de Myanmar. Ele foi um dos responsáveis, né, pela fomentação militar que Myanmar começou a desenvolver naquela época, o que aglutinou ali na independência, né? Por quê? Porque, veja bem, pessoal, Myanmar ele estava numa região fronteiriça entre o Império Japonês, né, a expansão territorial imperial japonês durante a Segunda Guerra, e as colônias da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido no caso. Por que é importante falar isso? Porque por ele estar nessa região fronteiriça, ele foi uma região de grandes conflitos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E durante esses grandes conflitos tiveram a necessidade, né, as pessoas de Myanmar na época tiveram a necessidade de se fortalecer militarmente, né.
Aung San, ele foi uma figura muito importante para isso, né? Na construção dessa militarização e da independência do povo, né? Autonomia. E também ele foi o fundador do primeiro partido comunista da Birmânia. Que até então era Birmânia, né? Depois se tornou Mianmar, ok? Então assim, ele teve uma gigantesca influência na política, porém essa gigantesca influência foi inclusive o que levou o que foi motivo dele ser assassinado. Ele foi assassinado um dia não, né? Ele foi assassinado um ano antes da independência, então ele não chegou a ver a independência, né? Ele morreu um ano antes, em 1947, no ano da independência da Índia, ok? A filha dele, a Suu Kyi, ela herdou esse espírito do pai, né, por ensinamentos e por ver o exemplo dele. E, inclusive, ela ainda é hoje em dia, uma figura extremamente importante para a história de Myanmar. Então vamos falar um pouquinho dela, mas para falar dela temos que retomar a década de 1980 que eu falei dos conflitos, né? Porque durante essa década houveram diversos conflitos contra o estado de regime militar e o regime militar não deixou barato, né? Houve várias repressões, fortíssimas repressões contra os militantes, ok? Durante 1980, então, foi criado a Liga Nacional pela Democracia, que é um partido progressista, ali de centro-esquerda, tá? Não é uma esquerda radical, ou seja, não é comunista, mas não é uma situação de direita. Fazendo uma analogia bem chula, desculpa esse termo, mas assim, seria mais ou menos como se fosse o PT, o PDT aqui no Brasil, sabe? É uma coisa de centro-esquerda ali, mais progressista, porém não tanto, enfim. E também está bem longe do comunismo, não tem nada a ver com o comunismo. Ok, vamos dar só para vocês entenderem quando eu faço esses comentários aí mais da política. Mas enfim, ela se tornou secretária-geral do partido. O secretário-geral, na verdade, é o cargo máximo, né? Como seria o líder, tudo bem? Então ela se tornou líder, né, presidente do partido. Ela participou da revolta de 8888, né? Por que 8888? Porque a revolta de 8 de agosto, ou seja, mês 8 de 1988. Essa revolta foi extremamente importante porque foi ali que o pessoal foi à rua em massa, teve fortíssima repressão e foi ali que ela, já estando como secretária-geral, demonstrou seu papel político gigantesco. Por conta disso, em 1989, ela foi presa em um regime de prisão domiciliar e ficou nesse regime até 2010. Então veja aí o tempo que ela ficou no regime de prisão domiciliar. Ela não podia sair de casa, não podia ir para outro país, ela tinha que ficar presa dentro de casa, né? Ela tem uma postura, né, e continuou tendo uma postura pacifista, que é uma estratégia uma estratégia política, né, de não causar o mal, não retribuir violência com violência, né, porém ainda assim não ser omisso, né, ser contra o que está acontecendo, mas não retribuir violência, não pegarem armas, etc, etc. E por conta disso, essa estratégia foi a estratégia semelhante usada por Mahatma Gandhi lá na Índia, né? E ela continuou utilizando essa estratégia e por conta disso ela foi comparada ao Nelson Mandela, né? Lá da África do Sul. Então assim, ela tem uma importância gigantesca, referências gigantescas, comparações muito grandes na história mundial. Tudo bem? Tanto é que, em 1991, graças a essa postura pacifista dela, ela ganhou o Nobel da Paz. Tudo bem? E esse trecho aqui exemplifica bastante essa situação que eu expliquei agora para vocês. Então, esse professor Fuentes falou o seguinte: sua postura de luta não violenta ficou famosa internacionalmente. Ela tinha uma atitude de querer negociar e conversar com os militares, juntamente com atos de desobediência civil, ou seja, deixava clara que não aceitava a situação, mas não queria pegar em arma. Tudo bem? E assim, gente, veja bem, é uma estratégia. Tá? É errado, é certo, não sei, depende da situação, depende de como você avalia e depende da sua própria moral. Mas é uma estratégia e isso vai depender muito das pessoas. Então, por favor, não utilizem desse preceito pacifista para criminalizar quem pega em arma, quem vai para batalha mais frontal, né? Enfim, são coisas diferentes, estratégias diferentes, tudo bem? Mas ainda falando do contexto histórico, vamos lá. Em 1990, então um ano antes dela receber o Nobel, eu estou falando disso porque para a gente se situar aí na história, né?
Foi realizada a Assembleia Nacional, né, que seria o início de um governo democrático, e foi a vitória da NLD, né, que é o partido dela, a Liga Nacional das Nações, a Liga Nacional pela Democracia. Aí, é em inglês isso aqui, daí eu fiquei um pouco confuso, mas tudo bem. Enfim, mesmo tendo uma participação e uma vitória da NLD, houve uma recusa dos militares para entregar o poder. O que culminou, né, o que vai culminar lá em 2007 na Revolução Açafrão, que eu vou falar depois. Beleza? Por quê? Porque essa revolta desde 1990, essa recusa desde 1990 gerou diversas revoltas. A maior delas foi a Revolta do Açafrão, a Revolta Açafrão, mas ela houveram diversos conflitos aí, né? E diversas problemáticas aconteceram durante esses anos, esses 17 anos. Por quê? Houve diversas ocupações em Myanmar, não ocupação do território necessariamente, mas ocupações comerciais, por exemplo, vetos comerciais, sanções comerciais por parte dos Estados Unidos e por parte da União Europeia como um todo, né? E também depois de 1990, várias diversas guerrilhas internas, né, os conflitos de uma guerra civil quase por minorias étnicas, né? Então a gente vai comentar um pouco disso depois, mas isso daí já estava presente. Em 2010 e 2011 houve um processo de redemocratização, né? E durante esse processo houve a anistia, ou seja, o perdão de presos políticos, incluindo a Suu Kyi que eu falei no slide anterior. Beleza? Em 2011, então, foi entregue o governo do regime militar ao poder civil, né? Às pessoas, à população como um todo. Tudo bem? Foi quase o que aconteceu aqui no Brasil, né? E aí teve eleição, tal, mas enfim, a gente vai entender um pouco depois. Porém, tem um detalhe. A revolta Açafrão foi em 2007. Em 2008, teve então a Constituição, né? Foi formada uma Assembleia Constituinte para formar uma Constituição. A Constituição de 2008, ela prevê grande parte de poder aos militares, né? Inclusive, 25% do parlamento é obrigatoriamente dos militares. Por que isso é problema? Porque para ter aprovação de qualquer coisa, precisa de 75% mais um de votos, né? Ou seja, se os militares fizerem um bloco único, nada passa. Eles têm o poder de veto, né? Então, por isso que temos ali uma problemática grande, né? Os militares, eles entregaram poder, porém não tanto. Eles ainda detêm muito poder. Além disso, com a criação da Constituição de 2008, redes econômicas internas de Myanmar foram construídas entre os militares, né? Restaurantes, pequenas indústrias, plantações, fazendo com que sanções de outros países, como por exemplo os Estados Unidos e a União Europeia, não afetassem tanto a economia interna, né? Não fosse tão pesado, tudo bem? Essa bandeira aqui que eu coloquei é a bandeira da Liga Nacional pela Democracia, a NLD, tudo bem? Então, é o símbolo que eles vão utilizar e você vai ver que eles se repetem hoje em dia. E mesmo com a redemocratização, mesmo com a passagem de poder, fora a questão da Constituição e do Parlamento, né, 25 do Parlamento sendo ainda do regime militar, dos militares, né, os militares ainda controlavam obrigatoriamente 3 ministérios, né? Não é igual ao Brasil os ministérios, obviamente, né? Mas são 3 ministérios importantes para Myanmar. O Ministério Interior, das Relações Interiores, o Ministério da Defesa e o Ministério das Fronteiras, né? Então veja bem, eles decidem quem entra, quem sai e as defesas em relação a essas pessoas, tudo bem? E aí aqui 2 imagens da Revolução Açafrão, que foi uma revolução encabeçada pelos monges budistas. Para quem acha que monge budista é pacífico, é calminho, nananina, não. Eles são uma religião, obviamente, né? Mas eles têm ali a religião enquanto ferramenta, tanto faz, e a gente vai falar disso inclusive mais para frente. Tudo bem? Recebeu esse nome açafrão por conta da cor da vestimenta que eles utilizam, ok? Beleza, aí a gente entra no processo de democracia, de redemocratização, que levou à curta democracia de Myanmar, que foi de 2011 a 2021, ou seja, até esse ano. Tudo bem? Por quê? Porque além do partido que a Suu Kyi presidia, né, a Liga da Liga Nacional pela Democracia,
Nós temos um outro partido chamado Partido União Solidariedade e Desenvolvimento, o USDP, que é um partido criado pelos militares, né? Então, assim, grande parte do partido é formado pelos militares ou pessoas que têm vínculo fortíssimo com os militares. Então, mesmo saindo do poder diretamente, indiretamente os militares continuaram no poder. Esses dois partidos, então, são os principais partidos do país e que batalharam pela democracia, democracinha, né? Trocadilho, pela democracia durante esses 10 anos aí da democracia de Myanmar. E a vitória sempre foi do partido da Suu Kyi, né? A Liga Nacional pela Democracia, a NLD, e assim, a vitória foi esmagadora, coisa de acima de 80% nas urnas, né? Mas temos ali uns detalhes. Por quê? Em 2015 teve essa vitória, que foi um grande feito, porém a Suu Kyi foi impedida de assumir a presidência do país. Porque, veja bem, segundo a Constituição, que foi criada lá durante o regime militar, dizia que pessoas que tivessem relação familiar, amorosa com estrangeiros não poderiam assumir cargo público. Não podia assumir presidência, no caso, né? Outros cargos públicos poderiam. Ela é casada com um estrangeiro, logo ela não poderia assumir a presidência. Então, assim, eles conseguiram criar uma lei bem que específica para ela, já que ela já era casada desde antes, né? Já que ela estava em prisão militar, ou prisão domiciliar por conta do regime militar desde 1989. Então, ela já era casada ali naquele momento e tudo mais. Então, veja bem, foi uma lei muito focada, mas ela conseguiu dar uma volta por cima e criou um novo cargo político, que foi chamado então de Conselheira de Estado. E tem o presidente. Porém, como eu nem vou citar o nome do presidente porque realmente não importa, né? A questão de quem tinha uma importância para a população, inclusive como vocês podem ver nesse cartaz, é a Suu Kyi, né? Então, assim, a importância dela é muito maior do que o presidente. Ela meio que tomou a frente mesmo. Em 2020, então, teve uma nova eleição e a vitória do NLD foi, de novo, muito esmagadora, acima de 80%. Porém, ela assumiria agora, né, em fevereiro desse ano 2021. Porém, houve um golpe militar no 1º de fevereiro desse ano 2021. E os motivos são alegações de fraudes durante a eleição. Porque como assim ela ganhou 80% dos votos? Isso é impensável, né? O Brasil, olha, eu ia falar assim, o Brasil estava em conflito. Realmente estava, né? Mas Myanmar estava em conflito. Como que ela, mesmo com um país em conflito, e a gente vai entender um pouco mais desses conflitos, ela conseguiu ganhar tudo isso de voto? Não faz sentido nenhum, segundo os militares, né? Então, quem assumiu o poder foi o general Min Aung Hlaing, não sei falar esse nome, e eles dizem que esse regime militar, essa ditadura vai ser de 1 ano, né? Vamos ver. E aqui o general, e aqui o começo dos protestos, e de novo a bandeira da NLD sendo demonstrada, né? E o apoio a Suu Kyi. Isso aqui é de 2019, né? Antes das eleições. Tudo bem? Agora a gente vai entender os conflitos ou massacres, né? Depende do termo que você quer usar, étnicos que ocorreram em Myanmar e que foram muito importantes e ainda são muito importantes, beleza? Então a ONU já desde 2018 já acusava Myanmar de genocídio contra os Rohingyas. Rohingyas são um grupo étnico minoritário de Myanmar, tá? E eles são praticantes do islamismo, tudo bem? No caso, Myanmar, ele é um país multiétnico, como eu falei para vocês, com uma herança do colonialismo, que a gente já abordou também, e da Segunda Guerra Mundial, né? Como se forçasse vários povos a viver junto, mesmo se eles não quisessem. Bamar, que inclusive deu nome ao país anteriormente, então de Bamar foi Bumar, enfim, até chegar em Myanmar. Bamar é a etnia mais numerosa, então é a maioria da população, inclusive da Suu Kyi, tudo bem? E por ser numerosa, ela detém grande parte dos poderes públicos e políticos do local, ok? Então, os Rohingyas os que receberam essa situação.
de massacre por parte do governo. Né? Na verdade, o que aconteceu foi o quê? O massacre foi causado pelos militares, então os grupos militares foram contra esse grupo islâmico por conta de um evento isolado em que Rohingya ele atacou uma pessoa que era budista, né? E o preceito foi a religião. Mas veja bem, não é como se a religião tivesse mandado, foi a pessoa que atacou, né? E daí por conta disso, a revolta foi direcionada à etnia como um todo. E aí foi tido aquele famoso termo que não significa nada, né, que é terrorismo, né? Eles foram tidos como terroristas de Myanmar, né? Os Rohingyas, uma etnia toda foi tida como terrorista. Mas isso, gente, é desde 1970, então assim, faz muito tempo que essa perseguição com os Rohingyas acontece, né? Mas o estopim foi ali mesmo em 2013, quando ocorreram esses massacres, esses maiores massacres, né? E mas lá desde 1982 eles já eram excluídos, tudo bem? Desde a década de 70, na verdade. Eles foram tidos então como apátridos, que é, ou seja, uma pessoa sem pátria, tá? Uma pessoa sem pátria não tem direito do país. É como se assim, você não é um cidadão brasileiro. Ah, mas eu moro no Brasil. Não, isso não significa nada, você não tem direito a nada. Você só reside aqui, mas você não tem direito a nada. Não tem direito à água, à luz, à educação, à saúde. Você não pode, mesmo se você tiver filho, seu filho também não vai ter. Você não pode sair do país, ou se você tentar sair, você não vai ter auxílio nosso, né? E, por exemplo, as questões diplomáticas você não tem. Tudo bem? Então, assim, problemas grandes, ok? Como eu falei, o massacre foi causado pelos militares, mas aí que tá, foi durante o governo da Suki e o governo dela foi omisso em relação aos massacres, né? Por mais que seja por parte dos militares, ela foi omissa. E ainda mais o histórico que ela teve de pacifismo e até ganhadora de Nobel da Paz, né? Então, assim, graças a isso ela recebeu diversas denúncias, alguns prêmios dela foram tirados, inclusive o Nobel tá ali para ver se é tirado ou não, né? Enfim, não foi tirado ainda, mas o pessoal tá vendo se retira, ok? Esses massacres aconteceram também por milícias budistas, de monges budistas, e recebeu até uma publicação na Time, que é essa daqui, a face, né, do terror budista, né, terrorismo budista. Inclusive, isso é muito problemático, tá, gente? Essa revista foi proibida em diversos países do Sudeste Asiático porque ela é extremamente sensacionalista. Eu não estou dizendo que ela é errada, certa, mas ela é sensacionalista. Ela está levando as coisas ao extremo. Por quê? Primeiro que nós, aqui do Ocidente, somos levados a crer que nós temos ali religiões determinando ações, né? E determinando meios de vida como um todo. E algumas religiões são boas, outras são más. Então eu tenho religião que é pacifista, como os budistas, e tenho religiões que são terroristas, né? Mas isso na verdade não é verdade, né? Nós temos aqui que a religião como um todo, até mesmo a religião cristã, pode ser utilizada como uma ferramenta para fazer o bem e o mal, para ser justo ou injusto, né? Inclusive, um exemplo do que o budismo pode usar para fazer o mal é justificar as desigualdades e opressões sociais através do karma. Dizer que você é uma pessoa que está sofrendo o que você está sofrendo agora, porque na vida passada você foi uma pessoa que fez muito mal, né, praticou muito mal. Então você está colhendo o que você plantou. É basicamente esse conceito do karma. Claro que para a filosofia budista ele é muito mais complexo, né? Estou fazendo aqui só uma simplificação para vocês entenderem, beleza? Então o que eu quero deixar claro é que primeiro esse preconceito contra as religiões ele é irreal, ele não deve ser praticado. E segundo, né, nós temos que apontar o dedo sim para as injustiças que qualquer religião faça, tudo bem? E a religião em si, qualquer religião que seja, não deve ser utilizado de justificativa, como aqui no caso foi utilizado. Tudo bem? E até agora, no momento, em 2021, essa etnia Rohingya que está sendo perseguida já teve mais de cerca de 900 mil refugiados, né? E como vocês puderam ver, eles vão refugiar, lá no mapa que eu mostrei, para os países ao redor, principalmente Bangladesh, né? Que é o país ali mais fácil acesso para eles, dada a região que eles estão, que eu mostro nos slides posteriores, tudo bem? Porém, nem Bangladesh aceita eles como pessoas mesmo do Estado. Então a gente tem uma situação ali extremamente precária para essa população, que é uma população negligenciada, mesmo sendo trabalhadora e estando no país há muito tempo. Porque eles não chegaram ali, como Myanmar diz, eles não chegaram ali por conta dos seus colonos, né?
trazidos da Índia, Bangladesh ao Myanmar. Eles já estavam ali antes mesmo, só que essa é a desculpa que eles utilizam para atacar. E esses conflitos ocorreram durante o governo da Suu Kyi, né, foram denunciados durante o governo dela, e graças a essas brigas que ocorreram, brigas é um termo muito eufemista para isso, né? Mas assim, graças a esses massacres que ocorreram contra essa etnia, os militares perguntaram como, mesmo acontecendo isso, como a Suu Kyi ganhou a eleição. Teve mais de 80 e tantos por cento de voto. Como? E é isso que eles estão utilizando como cartada para fraude, né? O que órgãos internacionais já falaram que não aconteceu fraude nenhuma e eles mesmo assim insistem. Então vejam bem, está meio que se tornando, né, uma tradição perder a eleição e falar que ocorreu fraude. Será que ano que vem isso vai acontecer no Brasil? Fica aí o questionamento. Falando aqui uma situação de mapa, então, observem aqui, na região de Rakhine, que é essa região em amarela, e a região dos Rohingya, é a região onde essa etnia ela está presente, tá? Tem outras etnias aqui, como você pode ver, mas nessa região aqui amarela e laranja é onde essa etnia está mais presente e é bem próximo de Bangladesh. Por isso que essa população migra facilmente entre aspas, né? Mas assim, tenta migrar para Bangladesh, mesmo não sendo aceitos. Tudo bem? E aí, gente, vamos fazer agora um questionamento. Beleza, tá acontecendo todo esse caos em Myanmar, não é de hoje, mas e aí? Cadê a ONU nessa história, né? A Organização das Nações Unidas, teoricamente, não era para intervir nesses problemas? Porque ditadura militar não aceita em nenhum outro país, né? Eles até alegam que outros países que não são ditaduras, são ditaduras. Como Cuba, por exemplo. Mas assim, por que que não houve intervenção? E aí que tá. O Conselho Nacional o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por alguns países, né, que detêm um grande poder econômico e bélico, a fim de tentar organizar uma ordem mais democrática possível para que nenhum país ataque o outro e cause ali uma terceira guerra mundial, né? Então, esse conselho é responsável por observar e reunir para discutir sobre qualquer potencial problema que possa ocorrer e possa impedir a paz mundial, tá bom? Ele é formado então por 15 países, né? 5 desses países são fixos e 10 países são rotativos, tudo bem? Os países que são fixos é a China, os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido e a França, tá? Os países rotativos, então, são outros que têm alguns critérios para escolher. Inclusive, o Brasil já foi um país do Conselho da Segurança da ONU nos anos anteriores, tá? E eu vou mostrar para vocês no próximo slide aí. Mas o que é importante ressaltar, os países fixos, que são esses 5 que eu falei, eles têm poder de veto. Ou seja, a ONU se pergunta, a gente vai intervir no país X? Aí esses 5 países, eles têm o poder de falar, não, qualquer um deles. Ah, professor, mas não é por voto? No geral é. Mas se um desses 5 países falar que não, eles não podem. Tudo bem? Isso é política, gente. Não tem assim um motivo, mas é política. Tudo bem? E lembrando, China e Rússia têm uma proximidade muito grande, né? Estados Unidos, Reino Unido e França têm ali suas proximidades também. Tá? Mas China e Rússia formam meio que um bloco anti-hegemônico dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Tá? Então veja bem, os países membros permanentes, né, os fixos que eu falei, são esses em azul, Estados Unidos, França, França aqui também, né? Rússia, China e o Reino Unido, ali em cima. E os países, os membros temporários, atualmente, né, hoje, são África do Sul e Peru, Indonésia, Alemanha, enfim, são outros países aí, tudo bem? Mas eles são temporários, por isso que eu não trouxe aqui os nomes todos deles, porque como eu falei, eles rotacionam, tá? Mas assim, eles rotacionam de que maneira? Para eles rotacionarem, eles têm que fazer parte de um grupo, né? Um número determinado. 2 países de um grupo tal, 3 países de um grupo tal, 2, enfim. Aqui também não interessa saber certinho cada um, mas só para vocês entenderem que nós estamos divididos em grupos, né? Como vocês puderam ver. O Brasil, no caso, faz parte do grupo da América Latina e Caribe, né? E algum desses países que já fizeram parte do Conselho de Segurança foi Brasil, Peru atualmente, Venezuela, Equador. Então, assim, há uma rotação, tá? E o golpe de 2021, então,
ele está sendo chamado em alguns sites, alguns repórteres, enfim, estão utilizando o termo de Revolução da Primavera. A gente não sabe se esse termo vai pegar mesmo, tá? Fazendo alusão à Primavera Árabe, que aconteceu há alguns anos, vários anos, na verdade. É um país que está sem internet e sem canais televisivos, midiáticos, principalmente internacionais, por conta de não querer mesmo ter uma comunicação da situação interna para o exterior, né? A denúncia é feita por cidadãos, sejam dentro ou fora do país. Os que é denunciado fora do país, eles são impedidos de voltar, né? Inclusive tem alguns, no caso daquela Miss que eu mostrei no começo da aula, tem uma ausência de ação efetiva de outros países por conta do poder de veto do Conselho Nacional Conselho de Segurança da ONU. E quem está votando contra a intervenção direta? A China e a Rússia. A China, na verdade, que colocou o bonde andando, e a Rússia foi atrás. Por quê? Porque a China, ela preza pela autonomia do país. Então, o país ele é autônomo, ele é soberano para decidir o que ele vai fazer dentro dele. Essa é uma noção que a China tem. Muito contrário do que os Estados Unidos têm, que é uma noção intervencionista, né? Os Estados Unidos quer intervir e quer ditar regra, tudo bem? E veja bem, é uma situação em que não tem um certo nem errado, né? Depende ali da situação política e os dois estão fazendo isso por interesses próprios. Um exemplo que eu uso de situação intervencionista extremamente negativa é o caso, por exemplo, de Israel e Palestina, no qual há um conflito, diga-se de passagem, há um massacre do povo palestino por parte de Israel e que os Estados Unidos super apoia, né? Ou, por exemplo, ditaduras e colonizações que foram apoiadas pela França no continente africano, né? Então, assim, não é mau moço sendo China e bom moço sendo Estados Unidos. Não, é conflito político por interesses, né? A gente pode até abordar esses interesses com mais calma, mas não é o momento agora, tudo bem? Os conflitos que têm acontecido, então, do golpe militar só desse ano já somam mais de 900 mortes. Dentre essas mortes tem crianças e idosos, né? E diversas manifestações têm ocorrido e são fortemente reprimidas. Tudo bem? Tudo bem não, né? Mas enfim, tem acontecido. E mulheres estão tomando a frente dos atos. Rebeldes, eles conseguem tomar base militar, mas ainda assim não tem uma força tão grande. E o pessoal tenta tirar a Suu Kyi da prisão, porque ela ainda é tida como líder política, mesmo sendo acusada do massacre, né, e dos conflitos com os Rohingyas, tudo bem? E essa questão do golpe militar, ela está repercutindo no mundo, né? A população trabalhadora de Myanmar tem sofrido horrores, a pobreza tem tido uma tendência a disparar muito grande, né? Como prevê o Banco Mundial. Enfim, é uma situação horrorosa, muito complicada. Esse daqui é um protesto que aconteceu no Japão, tá bom? Então até mesmo outros países têm se manifestado contra Myanmar. E tem ocorrido uma manifestação silenciosa, né? Que na verdade não é novidade, infelizmente. É uma manifestação que foi tirada dos Jogos Vorazes, tá? Quem já assistiu a série, né? Ou já leu os livros de Jogos Vorazes ou Hunger Games, eles fazem esse ato, né? Que é o que está aqui demonstrado na imagem, de levantar os 3 dedos assim, que representa a liberdade, igualdade e fraternidade lá da Revolução Francesa, tá? E no filme tem todo um porquê eles fazem isso, etc. Não é o caso, mas fiquei para dica para você assistir, cultural. Mas é uma forma de protestar silenciosa, né? Não é pegar em armas, não é fazer, sei lá, panfletagem, enfim, é uma forma silenciosa de protestar. Se é eficaz ou não, fica aí questionamento, né? Você pode se perguntar isso. Mas já foi utilizado por vários países da Ásia e, no caso, a Tailândia usou muito, Hong Kong usou e agora essa imagem aqui é de Myanmar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido de alguma ajuda essa aula para vocês. É uma aula um pouco mais densa, eu sei, ainda mais porque foge bastante da nossa realidade latino-americana e até dos Estados Unidos, que, enfim, está bem próximo da gente. Então eu sei que talvez você tenha que voltar algumas vezes, talvez não, fazer perguntas. Eu vou deixar uma indicação de um vídeo que mostra bastante como
tem acontecido lá em Myanmar. É um vídeo da BBC, é um vídeo que assim, eu sei que a BBC pode ser criticada de várias maneiras, eu inclusive não sou tão fã assim dela, mas é um vídeo que foi gravado nas manifestações, eles explicam melhor durante o vídeo, e daí eu acredito que é importante a gente ver para ter uma noção mais fidedigna possível do que tem acontecido, tudo bem? E tá de olho nas notícias, porque o golpe ele está acontecendo agora, então a gente não sabe como isso vai se desenvolver com o passar dos meses. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Depois assistam o vídeo que eu vou deixar na aula, se você já não tiver visto, né, que eu vou colocar junto com a aula. Então é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.